Meus prezados irmãos e amigos, onde quer que vocês estejam neste momento, é um prazer muito grande voltar depois de 2 semanas para compartilhar um pouco da palavra de Deus, palavra de poder, palavra de ânimo. E é o que nós precisamos nos dias em que atravessamos. Nós vivemos num mundo cheio de tantos dissabores, tantas incertezas. Mas quando voltamos à palavra de Deus, nós encontramos a água e o refrigério e o pão de cada dia. A passagem que escolhi para hoje é muito conhecida, é o Salmo 34. Eu vou começar do versículo 3 até o final do mesmo, que é no versículo 22. Portanto, leiamos, vamos falar sobre a fidelidade de Deus. Então, Salmo 34, versículo 3. Engrandecei ao Senhor comigo e juntamente, exaltemos o seu nome. Juntos exaltemos o seu nome. A exaltação do Senhor ao Senhor é um ingrediente indispensável na nossa comunhão com Ele. Não é hoje tanta exaltação de tantas coisas neste mundo. Um exalta o cantor, o ator, a atriz. E a glória para Jesus fica de lado totalmente no rol do esquecimento. Hoje tem tantas vozes. Um fala uma coisa, outro fala outra. O seu ouvido fica bombardeado com todas essas coisas. A internet diz, o Google diz. Até falando, fala Google. Aí o Google vem, você acredita e tudo o que você quer hoje o Google vai responder. Eu espero que vocês não estejam procurando orientação de Deus no Google. Mas podem ser tentados a fazê-lo. Então aqui exaltamos o nome do Senhor, juntamente. A igreja está fechada, eu não digo a noiva, o corpo de Cristo, espiritualmente falando, mas no âmbito físico da coisa, por exemplo, o edifício, ou a capela, ou o lugar onde se reúne, estão fechadas, pelo menos a maior parte, o mundo todo. Então muitos estão solitários, outros estão experimentando solidão, não tem com quem compartilhar, principalmente aqueles que vivem sozinhos e não tem com quem compartilhar as dores, as necessidades e os anseios que são próprios do ser humano. Continuando, olha, veja que eu estou lendo daquela corrigida de Almeida, não toco daquelas traduções modernas, que elas são distorcidas, elas são mudadas, não vamos para aquelas Bíblias. Peguemos aquela Bíblia antiga do Almeida, aquela Bíblia fidedigna, certo? Aí diz mais no versículo 4, busquei ao Senhor, foi o que Ele fez, é o que Deus quer que façamos, e me respondeu. Eu tenho que buscar a Deus para que Ele responda. Deus está esperando pelos nossos clamores, nossas petições e anseios. Mas se a gente simplesmente fica numa atitude de letargia, de preguiça, ou deixar o Deus dará, Deus não vai interferir na sua vontade. Deus nos deu a liberdade para buscarmos, esperarmos e alcançarmos a promessa. Essas são lições que você e eu precisamos aprender. E não só isso, colocá-las em prática. Aí Buzineio, no versículo 5, diz assim, olharam para ele e foram iluminados. Olha só. O oposto disso é, se não olharmos para ele, então não seremos iluminados.
É uma coisa muito simples, não é? Se olharmos, seremos iluminados, versículo 5. Se não, não seremos iluminados. Então vamos andar às apalpadelas. Sabe quando alguém anda às apalpadelas, não sabe onde toca? É assim que aquele que não depende do Senhor vive. Aí continuando, não é? E eles não ficarão confundidos, porque há tanta confusão hoje no nosso meio. Confusão na igreja, confusão no lugar de trabalho, confusão no lar. Porque muitos de nós estamos dando atenção para o Google, para o YouTube. Não estou dizendo as mensagens que Deus manda. No YouTube se busca muitas coisas. Agora, se demos nossos ouvidos pelas as vozes dos atores, dos teatros, das novelas, então nós vamos desenvolver uma atitude, um caráter baseado no mundo. E muitos que se dizem crentes vivem essa maneira, vivem essa falácia, esse tipo de cristianismo com vácuo. Um cristianismo que não tem prazer, seco. O poder de Deus não se manifesta. E muitos deles estão envolvidos mais em buscar a riqueza aqui, a prosperidade que eles sempre falam. E principalmente Deus vai lidar com os líderes. Você já foi numa igreja onde exalta o nome de Deus, principalmente nessas mega igrejas, onde esses homens que se dizem líderes ou são presidentes, e muitos deles Deus nunca os colocou, mas está lá. Tá? Está lá mandando, desmandando, como se fosse uma empresa comercial deles. Então esse é o problema. Hoje o crente, ao invés de ir a uma reunião, a um culto para cultuar a Deus, eles vão ouvir abobrinhas, vão ouvir piadas, vão ouvir o artista lá, o palhaço, contando anedotas. E você pensa que Deus está presente ali? Nunca, jamais, jamais. Deus não se deixa escarnecer por essas pessoas que se colocam como pastores ou líderes. Deus não se agrada. Leiamos, por exemplo, se você tiver um tempinho, crie esse tempo. As cartas às igrejas de Apocalipse. A começar com Efésios, Deus começou elogiando que eles eram fiéis em alguma coisa, mas não eram íntegros, tinha alguma coisa que estava atrapalhando. A Bíblia diz que eles estavam fazendo, eles tinham um amor, mas depois Jesus cobrou seriamente a perda do primeiro amor. Quando é que a pessoa perde o primeiro amor? Quando ele entra nessas teologias, entretenimento na igreja, é só música, cada um apresentando o seu vestido, o seu paletó, a sua oratória. Não é para agradar a Deus, não tem amor à palavra de Deus. É o que acontece, não é? Então aqui por isso que a Bíblia diz, os que seguem a Deus não serão confundidos. Então é por isso que muitos de vocês, muitos de nós, vamos dizer, estamos confundidos. Não é verdade? Os livros dizem isso, os pastores que não estudam a Bíblia dizem aquilo, vão atrás de Wesley, vão atrás, não estou dizendo que Wesley não era homem de Deus, não estou dizendo isso. Mas a fonte é a Bíblia. Eu posso pegar exemplo, olha que Deus fez isso na vida dele, mas não, eles não são a bússola de Deus em quem eu vou encontrar a água da vida. Essa é para Jesus, reservada só ao Rei dos Reis, a fonte da água da vida. E se beberes dessa água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas se beber das águas das cisternas rotas, dos falsos ensinadores, dos pastores que não andam com Deus, Deus não anda com eles, então você vai ficar confuso. Aqui diz claramente, e eles não ficarão confundidos, aqueles que esperam no Senhor, eles olharam para Ele apenas, não para eles. Aí o versículo 6, vamos continuar, é uma mensagem maravilhosa, porque a palavra de Deus é maravilhosa, não são as minhas palavras, certo?
Aqui vou ler a palavra de Deus. Clamou este pobre. Sabe, o pobre de espírito. Aqui não fala de pobre, de pobreza com relação a dinheiro, porque tem muitos que têm dinheiro e são pobres. Exploram do crente, exploram do coitadinho, do irmão, da irmã simples. Aí bombardeiam a cabeça deles com versículos fora de contexto para dar lavagem cerebral. Isso não é de Deus. Deus não pode abençoar essa pessoa, ou uma igreja que aceita esse tipo de gente como líderes. Então, clamou este pobre. E o que aconteceu? O Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Você é um pobre de espírito. Você pode ser rico, mas você é um rico que é miserável. Tem dinheiro no bolso, na conta, vive em bons apartamentos, tem os carrões. Né? Se Deus lhe deu isso, dentro da honestidade, amém. Não estou falando disso, estou falando quando você usa a igreja para chegar a um patamar onde você não merece estar, mas só através da falcatrua, da mentira, da falsa profecia, da falsa mensagem, isso que acontece. Aí Deus salvou. Aí diz mais, não só essa promessa de Deus, além de encher aquela pessoa com a sua presença, da sua doçura, a doçura de Deus, aquele desejo prazenteiro de servi-lo. Aí Deus ainda provê outra necessidade, que é a guarda, é o livramento, acampando seus anjos com espadas inflamadas ao redor daqueles que temem ao Senhor. É o versículo 7, no 7 diz isso, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e Deus os livra. Que bênção, né? Aí Deus não fala, aqui é um desafio que Deus faz. Provai. Deus não é que nem o homem ou a mulher. Hoje ele é seu amigo, amiga, amanhã desapareceu. Deus não é assim. Deus é fiel até a morte. Deus é fiel até a consumação do sexo conosco. E fiel até a nossa morte. Não estou falando da morte de Deus, da nossa morte. Deus é fiel até a morte. Ele é fiel para conosco. Certo? Aí diz mais assim, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem, feliz é o homem que nele confia. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão sendo provadas, muitos crentes. Tinham suas casas boas, tinham seus automóveis, seus empregos, com seus altos salários, com as suas roupas e sapatos luxuosos. Parece que tudo ia bem. Aí Deus permite, na sua presciência, permitindo, que Deus não dá essas coisas, Ele não manda. As coisas más vêm do diabo. E Deus pode permitir que o diabo use essas coisas para fazer os propósitos de Deus, cujo desejo é abençoar. O maligno é amaldiçoar, mas Deus é abençoar. Então, nessa época de pandemia, tem muitas pessoas que já perderam Jesus de vista, perderam a fé, outros estão até questionando a sua divindade e fidelidade, onde está Jesus? Outros que confiavam no emprego, tinham todas essas coisas que eu acabei de mencionar, luxuosos, etc. E com a perda do emprego, ou coisas semelhantes, essas pessoas ficaram frustradas, deprimidas, destituídas daquela felicidade, entre aspas, que gozavam, porque a esperança não era no Senhor, era apenas o desejo das coisas desse mundo. E a palavra de Deus continua nos exortando, temei ao Senhor. Temer aqui não é aquela mesma palavra que fala em Apocalipse, né, que os tímidos, né, aqui não é uma pessoa timorosa,
amedrontada. Aqui o temor, aqui a palavra temer, no sentido de temor, é submissão, obediência, reverência. É aquela pessoa que se curva diante da majestade. É como um servo diante do seu Senhor, que presta toda reverência, ou obediência e submissão. É assim. Aí temei, porque não, nada vai faltar essas pessoas que temem ao Senhor Jesus. Aí o versículo 10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. É outra promessa. As promessas de Deus são inalienáveis e infalíveis. Nós que somos o recipiente dessas bênçãos, nós falhamos. Às vezes nós cerramos o nosso recipiente com outras coisas, bloqueando a bênção do Senhor. Porque na nossa pequenez ou ignorância espiritual, nós fechamos as portas ou as janelas através das quais as bênçãos, ou o canal através do qual as bênçãos fluem. Aí, versículo 11, vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Temei ao Senhor, temor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, o temor do Senhor precisa da sabedoria, tudo isso o temor. Você tem temor de Deus? Qual é a sua linguagem? Você tem temor com relação ao relacionamento com os seus parentes, aderentes, o irmão ou a irmã? Aqui é bem claro, não é? Diz bem claro, vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. O temor do Senhor deve ser aplicado em todas as situações da vida. Ao versículo 12, quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Ao versículo 13, dá a resposta. O 12 pergunta e o 13 dá a resposta. Se você não tivesse o 13 e terminasse no 12, você nessa altura estaria perguntando, mas como é que eu respondo o versículo 12? Quem é o homem que deseja a vida? Todo mundo, sim, eu desejo a vida. Eu converso com as pessoas religiosas, elas podem seguir islamismo ou qualquer outra religião, budismo. O que é que elas andam à procura? Andam à procura de paz. Quase todo mundo, sem uma exceção. O que é que eles procuram? Quando a gente pergunta, qual que você mais necessita? Eu gostaria de ter paz de espírito, paz na mente, assim. Porque as acusações do pecado, a vida pecaminosa, ou aqueles ratinhos ou baratinhas que deixamos ou permitimos que entrassem no nosso subconsciente, estão lá reservados, guardadinhos na prateleira, envolvendo e se envolvendo na nossa vida, nas nossas decisões, se infiltrando até nas próprias decisões. Então elas se tornam como pedra de tropeço na nossa felicidade. Então a Bíblia dá a resposta no versículo 3, é guardar a língua. A língua, como diz em Tiago, olha, é uma coisa peçonhenta. Pequenininha, mas você vê um entregando o outro, a fofoca na igreja, a fofoca no trabalho, a fofoca na casa. Esse é um problema. Isso a Bíblia fala de maldizentes. Os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Não se prega muito hoje sobre essas doutrinas, o que a Bíblia diz tão claramente. A língua, ela não só divide, ela mata. Quantas vezes nós falamos palavras, até com boas intenções, mas no tom da nossa voz, da minha voz, não condiz com a realidade. Então, que Deus nos ajude, Deus nos guarde, Deus nos capacite a usar a nossa língua para termos dias felizes até que Ele volte. Aí diz mais no versículo 14, aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. É uma busca, a paz não é algo que se encontra com pedrinhas no chão. A paz requer um exercício muito grande, incansável, diante de Deus, buscando a sua palavra,
evitando o mal, somente naqueles momentos que o diabo tenta de tudo para tirar você do sério. Ele vem com as mais disfarçadas manifestações, pensamentos, maquinações. Nós temos um inimigo que odeia você. Não tem nada bom em Satanás. Até o bom que as pessoas pensam que ele é, não tem nada bom. O bom que ele dá é para te anzolar, sabe o anzol? Para fisgar. Não tem essa palavra anzolar, apenas usando. Para fisgar. Ele te odeia. Dos pés à cabeça, cada bilhões de células em sua mente, sabe, essa caixa óssea, tem bilhões de células, cada uma delas ele tenta corromper com o veneno, que ele é autor do mal. Então é isso que a palavra de Deus diz. E segue-a, procura a paz, por buscar essa paz com Deus. Porque o diabo, você acha que ele quer que você tenha paz? Ele quer que você viva uma vida miserável, tristonha, sem alegria. Esse é o papel, porque ele é o autor do mal. Ele é, a Bíblia chama de serpente, dragão, tudo coisa abominável. Nos coloquemos diante de Deus, debaixo da sua proteção, em todo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Olha que bênção. Os olhos do Senhor, sabe, hoje essas câmeras que você vê por aí, sabe, observando tudo, tem supermercados, câmeras em tudo quanto é lugar. Aqui no Reino Unido tem milhões de câmeras observando o seu entrar, o seu sair, o seu comprar, o seu vender, crimes que praticam. Então, estão observando. Então, Deus vai acima disso, transcende essa cobertura total da nossa vida em toda a parte do mundo, esse Deus maravilhoso. Deus vê tudo, as câmeras só vê naquele local, mas Deus vê tudo. A visão de Deus é imensa. Então, os olhos de Deus estão sobre aquele onde você vai, os olhos de Deus se seguem. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, os olhos de Deus estão observando onde está o perigo. Você sabia? Os olhos de Deus têm me livrado de muitos problemas, muitas práticas que poderiam ser violentas. Quando eu estou evangelizando nas ruas de shopping centers, as pessoas tentaram me atacar, já tentaram me parar de pregar o evangelho, já me insultaram. E Deus, no momento final, na hora certa, manda alguém, ou faz uma situação para eu ser livre disso. Eu estou com 67 anos, já passei por muitos perigos na vida. Eu nem quero falar. Eu vou usar mais para compartilhar a palavra de Deus. Aí diz, os olhos seus estão sobre os seus ouvidos. Deus está sempre assim, sabe? Não é que ele é surdo. Ele apenas sempre atento. Não é assim, não. Não é só você estar atento. Você está ouvindo algo muito interessante. Você está ouvindo algo que não é muito interessante, você fica assim. Mas quando é algo muito interessante, principalmente quando a voz é suave, você fica assim, não é verdade? Então Deus está assim ouvindo, essa é a maneira, essa é a descrição, é a análise da forma como Deus está atento, seus ouvidos estão atentos para com aqueles que os buscam e temem. É o 16, a face do Senhor, aqui olha como a Bíblia é, a Bíblia diz, rediz, firma, confirma, para dizer, certificar que aquela promessa que Deus fez é irreversível. E Deus é impossível que minta. Pois é aí que está, a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. 17, os justos clamam e o Senhor os ouve. Deus ouve os justos que clamam. Nós precisamos desse clamor o tempo todo. Ó Senhor, por favor, Jesus, livra-me da queda. Senhor, lava os meus olhos.
para que eu não contemple o mal. Sempre clamando, Senhor, livre das tentações de Satanás, dos maus pensamentos, das maquinações que me trazem tristezas. É assim. E nós devemos depender do Senhor o tempo todo. Eu quero depender do Senhor. E uma outra coisa eu gostaria, quando Jesus voltar ou me levar de alguma forma, eu quero chegar não envergonhado. Alguns de vocês, por exemplo, a vida que vocês vivem, ou estão vivendo nesse momento, Deus sabe, alguns, ou sei lá quantos, se vocês fizessem uma análise, uma autoanálise, com o estilo de vida que você tem falado, desejado, planejado, e se Jesus viesse naquele exato momento, você estaria com a sã consciência para receber um abraço do Senhor Jesus e Ele dizer para você, vinde a mim, bom servo. Você estaria, ou vocês estariam? Façamos essa pergunta, vocês e eu, façamos essa pergunta. Eu quero chegar em Jesus com um sorriso aqui, sem nenhuma culpa, ou se tinha alguma culpa confessada e deixada, como eu já tive, tenho de vez em quando, eu confesso a Deus. Nós estamos nessa batalha, eu estou nessa batalha. Todos nós estamos nessa batalha. Efésios capítulo 6, 10 até o 18, a gente está nessa batalha. 2 Coríntios 10, 3, 4, 5. Porque as almas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. A Bíblia fala outras partes da Bíblia fala. Na verdade, lá nas cartas finais da Bíblia, diz assim, Pedro diz, Tiago, submeter a Deus e o diabo, na verdade, fugirá de vós. É isso que é importante. Aí diz mais assim, perto está o Senhor, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Tenhamos um coração quebrantado, irmãos e irmãs. Um coração humilde, quebrantado, contrito a Deus, não um coração arrogante, que não depende de Deus. Não é assim. Deus ama aqueles que estão com os corações contritos e quebrantados. Às vezes estão dilacerados pela dor, pela doença, pela falta de dinheiro, de alimento suficiente, ou dinheiro do aluguel, ou alimento necessário para os filhos. E essa pessoa clama a presença e a ajuda de Deus, e Deus ouve. Deus ouve. Eu dou graças a Ele. Ele já me ouviu, tem ouvido quantas e quantas vezes, inumeráveis. Aí diz no 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Aqui está bem claro, porque esse evangelho açucarado que temos hoje, que você está ouvindo, e esses homens e mulheres que Deus não enviou, estão bombardeando você com essa falsa teologia de que crente não fica doente, não tem dificuldades. Isso é mentira, que está escrito claramente. Muitas são, e não só poucas, muitas são as aflições do justo. Não está falando do ímpio, do justo. E você, pastor, ou quem quer que você seja, eu não te considero pastor se você está ensinando errado, mas ser um mercenário. O pastor é para cuidar das ovelhas, curá-las, passar o linimento, o bálsamo de Gileade. Alguns de vocês não, vocês estão tosqueando, tirando a lã, tirando o couro, tirando o osso. Que Deus tenha misericórdia de vocês. E muitos desses irmãos e irmãs estão sendo aflitos ou afligidos pela dor, pelo desespero, pelo desprezo, enquanto vocês, que deveriam alimentar as ovelhas, estão só comendo da lã.
Deus tem misericórdia desse povo. Aí no versículo 20, ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Os ossos. Como os olhos do Senhor estão sempre focalizados na vida do justo, semelhantemente os ossos não serão quebrados. Por exemplo, ninguém vai tirar a sua vida, ou quebrar os seus ossos, ou intrometer na sua segurança, quando Deus está protegendo nenhum dos ossos. Deus é bom. Aí diz o 21, a malícia matará o ímpio, os que aborrecem o justo serão punidos. Vamos orar pelos inimigos da causa do Senhor. Pedir a Deus a graça que eles venham. Aqui eu não falo, nem falar de aflições, aflições dos justos, mas aqui está falando da maldade dos ímpios. O Senhor resgata, versículo 22 e final, a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Nenhum deles, nenhum que confia no Senhor será condenado. A salvação do crente, do homem fiel a Deus, cujo coração foi iluminado, transformado, cheio do Espírito Santo, de quem me prostro e tenho toda obediência e tremor. Todo justo, todo crente nascido de novo da água e do Espírito, não só do batismo, que tem muita gente pensa que a água da cisterna ou a água do rio, não, ali é importante, é um símbolo, afirmação, manifestando a minha alegria de me identificar com Cristo. Sim, tem um significado, mas ali é para confirmar que você confia no Senhor. Então a pessoa que é nascida de novo da água, a palavra do Senhor, foi revestido do poder, transformado o coração através da metamorfose espiritual, através do médico Jesus, tirou aquele coração ruim de pedra, e instalou o novo de carne. Porque Deus não poderia habitar em um coração de pedra, o Espírito Santo jamais. Ele tem que remover os resquícios, as baratinhas, os ratinhos, as coisas do mundo, que incluem novela e outras coisas, tirar daquelas coisas e ele colocar o seu Santo Espírito para nos garantir, como a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Efésios 4, 26. Então é isso aqui, confiar no Senhor. Ele é justo, Ele é misericordioso e piedoso. Deixem fazer uma oração em conclusão. Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, onde quer que essa mensagem for, use-a para a honra e glória do teu nome. Peço-te em favor do sofredor, aquele que está sendo aflito por tantas coisas que só tu sabes. Pode ser um desemprego, pode ser um desânimo, pode ser um pânico, uma incerteza, uma insegurança. Senhor, muitos dos teus filhos, muitos dos meus irmãos estão passando por isso. Toca na vida dele ou dela. Toca na vida do que está enfermo, sofrendo com doenças malignas, cânceres, dores das mais diversas formas. Sejam tocadas agora, em nome do Senhor. Sejam livres pelo poder de Cristo, no sangue sacrossanto do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Pai amado, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai que enviou o Filho enviou o seu Santo Espírito para estar conosco. Peço-te, finalmente, a tua paz, que reine
que invada o coração de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, prezado irmão. Até a próxima. Tá bom? Tenha uma boa semana e que Deus possa lhe dar muita força. E não caiamos naquela besteira de que o vírus tem mais poder do que o poder de Deus. Ele está sob controle de Deus. Amém.